Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olá, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ainda bem que eu encontrei o chefe. Mashallah. Eu tenho algumas indicações que eu gostaria que eu colocasse. Sente-se, por favor, e se pudermos, nós podemos responder. Chefe, o que tens a dizer sobre a poligamia? A poligamia é uma permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que os homens casassem mais que uma mulher. Por que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu aos homens e não permitiu às mulheres A poligamia a poligamia? é assim, meu irmão. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos de formas diferentes. Existem coisas que são específicas para os homens e não são adequadas para as mulheres. E existem coisas que são adequadas para as mulheres e não são para os homens. Então, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a poligamia como algo específico só para homem e para mulher, e não mulher para homem. Pode explicar melhor sobre isso? Tá bom, eu vou te explicar melhor. Vamos olhar na parte das diferenças entre homem e mulher. O homem, ele não foi dado a capacidade de engravidar, mas Allah subhanahu wa ta'ala colocou a mulher uma capacidade de engravidar. E que se fosse dada ao homem, o homem não suportaria isso. Isso é só algo específico para a mulher. A mulher, ela foi dada a menstruação. Ela pode ficar uma semana sem fazer solat. Mas o homem não tem um dia que se diz que não deve fazer solat, porque o homem não entra no ciclo menstrual. Essas são coisas só específicas para a mulher e não para o homem. E outro exemplo que eu posso dar. Imagine se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse permitido a mulher poligamia, ela ter 2 ou 3 ou 4 maridos. Depois que ela ficar grávida, qual dos maridos seria o pai da criança que ela carrega na barriga? Por exemplo, não ia conhecer. Então, não havendo essa possibilidade de ela saber identificar quantos maridos é o pai do filho que ela carrega, então não tem como ela poligamiar, não tem como ela ter mais de um marido. Então, o homem, mesmo que tenha 4 mulheres, todas elas hão de ser responsabilidade dele, porque ele casou com as 4. Porque as mulheres não ficam satisfeitas com essa permissão e se acham ser injustas. Sabendo que é a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. É assim, meu irmão. Quando Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma regra nos filhos de Adam, no princípio, um dos filhos ficou insatisfeito. Não ficou satisfeito com aquela regra que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para eles, que até chegou ao ponto de matar o seu próprio irmão por causa de se sentir injustiçado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é lógico que toda a prole de Adam ainda existem pessoas que vão olhar algumas regras do Islã como injustas, quando na verdade diante de Allah subhanahu wa ta'ala não existe nenhuma injustiça. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Allah, ele não injustiça suas criaturas. O que quer dizer, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como regra, mesmo que não seja obrigatório, tem um benefício para o ser humano. Então, é lógico que as nossas irmãs se sintam injustiçadas, porque essa é a natureza humana. Uma pequena curiosidade. Dentro do Islã, temos ouvido de que Allah começou no seu versículo com 2 mulheres, não começou com uma. Como é que isso pode o chefe conseguir disfarçar? Existe uma regra no Islã que diz assim: do jeito que Allah subhanahu wa ta'ala começa os seus dizeres no Corão, é assim que deve ser seguido. Não existe aquela coisa de dizer, apesar de ter começado assim, nós podemos começar do lado oposto. As regras de Allah, se Allah começa de um jeito, a coisa tem que ser seguida do mesmo jeito. Então, os árabes dizem assim, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: casem-se com as mulheres que vocês gostarem, 2 ou 3 ou 4. E no fim Allah subhanahu wa ta'ala diz: se temerem serem injustos, então fiquem com uma. É quando os árabes dizem que todo aquele homem que começa com uma, então essa é uma condição. Mas quando coloca as 2, então ele já está fora da condição, já está dentro da regra deste versículo. Então, começar com 2 é a regra. Ficar com uma é uma condição por causa da incapacidade de ter uma segunda esposa. Os árabes explicam mais ou menos assim. Tive uma conversa com alguns amigos e eles disseram que os sahabas nunca tiveram 2 esposas, apenas sempre tiveram uma esposa. Como é que se explica isso? Sobre os sahabas, é o seguinte: falar dos sahabas é diferente de falar de Deus. Mas a verdade é que não há nenhum sahaba que viveu durante a vida toda com uma única mulher. A diferença que existe entre nós e eles
é que, além de suas esposas, eles tinham escravas, aquelas escravas que eram capturadas na guerra, e os sahabas ficavam com algumas deles. Então, os sahabas olhavam, eu não tenho capacidade de casar oficialmente com duas, mas tenho aqui uma escrava que naquela altura era permitido um homem usar a sua escrava ou sua esposa. Então, no lugar de ir buscar uma que é livre, enquanto ele não tem capacidade, ele ficava com a sua esposa e depois ficava com a sua escrava. É diferente de nós hoje. Hoje não existem escravas. Então, uma vez que não existem escravas, não tem como a gente definir isso como uma regra. Eles tinham mais de uma esposa, mas as outras eram como as suas pupilas, não é? Então, dizer que os sahabas não viveram com duas esposas, não é bem assim, é preciso que haja compreensão. Então, neste contexto, hoje em dia, dizem que as escravas, outras pessoas dizem que as escravas são as nossas empregadas. Isso pode funcionar? Não, não funciona, porque as nossas empregadas não são propriedade nossa. As nossas empregadas são mulheres livres. Elas saem dos seus lares, das suas famílias, para virem trabalhar como nossas serventes, não como nossas escravas. Então essa regra não funciona. Mashallah. Eu agradeço muito pelos ensinamentos. Exato. E espero também que os outros irmãos eu faça chegar a eles. Amém. Jazakumullah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê uma compreensão, faça o nosso Deus. Amém. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه